Você já se perguntou o que aconteceria se a pessoa que você mais precisava encontrar estivesse morrendo na poeira, a poucos passos do esquecimento? E se, no momento em que a vida dela se esvaísse, um cão a encontrasse, não por acaso, mas por destino? A resposta não é sobre sorte nem sobre coincidência, é sobre promessa e sobre o tipo de dor que só o tempo entende. O cão se chamava Ash. De pelagem escura como carvão e olhos que pareciam compreender mais do que um animal deveria, ele havia caminhado quilômetros naquele dia. Seu dono, Elias, um homem de poucas palavras e muitos segredos, seguia a trilha no deserto apenas porque Ash havia decidido mudar o rumo. Nada naquele lugar indicava esperança, até que o cão parou. Ali, entre o pó endurecido e o calor inclemente do oeste, havia um corpo. Uma mulher, frágil, coberta de poeira e sangue seco. Não parecia ter mais do que 25 anos, sua pele rachada pelo sol, os dedos curvados como quem segurava algo invisível, mas ela ainda respirava. Elias não perguntou quem era, apenas a carregou em silêncio até a antiga cabana escondida entre colinas, a mesma onde se refugiava quando o passado apertava o peito. Passaram-se 3 dias até que ela abrisse os olhos, verdes mas turvos, como se pertencessem a alguém que ainda estivesse entre mundos. Ela não lembrava o próprio nome. Ou talvez lembrasse e não quisesse dizê-lo. Falava pouco. Dormia muito. Tinha pesadelos silenciosos, onde seu corpo estremecia, mas sua boca não emitia som. Elias observava tudo com o mesmo cuidado com que limpava seu rifle. Sem pressa, mas sem falhas. No 4º dia, ao limpar o braço dela para aplicar um pouco de pomada feita com ervas, ele viu a marca. Um círculo queimado na pele, não por acidente, mas por intenção. Era um símbolo que ele havia visto apenas uma vez, muitos anos atrás, quando era um jovem ainda preso às obrigações da família. Uma carta, um acordo, um retrato em miniatura, uma promessa que havia sido quebrada antes mesmo de começar. Elias parou. Olhou para ela e soube. Aquela mulher cuja vida ele agora tentava salvar era a mesma garota com quem fora prometido em casamento antes de a guerra o transformar em outra coisa. O nome dela era Mirelle, e ela havia desaparecido sem deixar rastros. O mundo havia seguido em frente, mas ali, entre paredes de madeira apodrecida, o passado os alcançava de novo. Mirelle não sabia que era Mirelle. E Elias não tinha certeza se deveria lembrá-la. Ela ficou em silêncio durante dias. Aceitava a comida, a água, os curativos, mas seus olhos estavam sempre no chão, como se procurassem alguma coisa enterrada sob a madeira. Às vezes, falava sozinha. Nomes, pedaços de frases, fragmentos de memória. Quando Ash se aproximava, ela o acariciava como se ele fosse a única coisa no mundo que ainda fazia sentido. Certa manhã, Elias a encontrou tentando acender um fogo com pedras, com as mãos feridas e os olhos cheios de fúria. Ela não chorava. Ela queimava por dentro. Quem fez isso com você? Ele perguntou sem tocar nela. Ela não respondeu de imediato, mas quando respondeu, foi com uma voz que não tremia. Eles pensaram que eu estava morta. A partir daquele momento, tudo mudou. Mirelle passou a se mover com propósito. Aprendeu a usar armas com uma rapidez inquietante. Seus gestos eram secos, eficientes. À noite, desmontava e limpava o revólver como quem prepara um ritual sagrado. Não sorria. Não hesitava. Elias sabia que aquilo não era apenas sobrevivência, era preparação. E por mais que tentasse se manter distante, começou a sentir o peso da promessa que havia feito em outra vida. Não era sobre casamento, era sobre proteção, sobre justiça, sobre não permitir que mais ninguém fosse enterrado vivo como Mirelle fora. Ash a seguia como uma sombra, nunca latia sem motivo, e quando o fazia, era sinal de que algo importante estava prestes a acontecer. Mirelle confiava mais nele do que em qualquer palavra humana. Ela não recuperou todas as memórias, mas recuperou o que era essencial, a vontade de se vingar, de reconstruir, de impedir que outras como ela fossem apagadas, e essa vontade
cresceu a cada passo, a cada cicatriz. No sexto dia, ao vestir as botas antigas de Elias e prender o colte no cinto, ela olhou para o horizonte e disse, quase sussurrando, eu quero encontrá-los. Ele não perguntou quem. Já sabia. Os homens que haviam negociado seu corpo como se fosse mercadoria, os que tinham queimado sua identidade, os que achavam que ela jamais voltaria. Mirelle queria justiça e talvez algo mais profundo, paz. Elias sabia o que aquilo significava. Não haveria mais descanso, não haveria volta. Mas havia propósito. E para um homem que havia enterrado os próprios sonhos, isso era mais do que suficiente. Naquela noite, os três, Elias, Mirelle e Ash, partiram para o sul. A lua era cheia, mas o caminho era escuro. O que esperava por eles não era apenas perigo, mas verdades que dormiam há anos sob a terra seca. A guerra não havia terminado, só havia mudado de forma, e Mirelle estava pronta para enfrentá-la. Trauma não é apenas uma memória dolorosa. É uma ferida que continua aberta mesmo depois de cicatrizar por fora. É o eco de uma violência que não termina com o fim do evento, mas que se repete em silêncios, em pesadelos, em gestos que se tornam rígidos e automáticos. E para Mirelle, o trauma não era uma sombra passageira. Era um território em que ela foi forçada a habitar por anos, mesmo após ser resgatada da poeira do deserto. Quando Elias a encontrou, Mirelle estava viva, mas ausente. Seu corpo carregava marcas visíveis, cortes, hematomas, queimaduras. Porém, era o que não se via que doía mais. Ela não reagia a perguntas simples, evitava o contato direto com qualquer voz masculina. Dormia em posição fetal, como alguém que espera ser ferido a qualquer momento. Ao menor ruído, seus ombros se encolhiam. Isso não era apenas medo, era condicionamento. Durante as primeiras semanas, Elias notou padrões. Quando Ash rosnava de forma mais intensa, ela se afastava. Quando o som de chuva batia no telhado, ela tremia. Quando o vento passava pelas frestas da porta e arranhava o chão de madeira, ela murmurava nomes, muitos deles sem sentido. Mas entre essas palavras quebradas, um padrão começou a emergir. Lugares com nomes genéricos, códigos, e números que pareciam registros, como se seu subconsciente tentasse organizar aquilo que sua consciência recusava lembrar. Estudos modernos do trauma, como os de Judith Herman na década de 1990, mostram que pessoas submetidas à violência extrema tendem a dissociar-se da realidade para sobreviver. Mirelle parecia viver entre esses dois mundos, o da sobrevivência física e o da reconstrução mental. Mas, diferente de muitos, ela ainda possuía algo que poderia ser recuperado: a vontade de continuar. Elias, embora nunca dissesse em voz alta, também conhecia o trauma. Ele havia lutado em guerras que não deixaram medalhas, apenas fantasmas. Sabia que o silêncio era às vezes o grito mais alto. Por isso, não insistia com perguntas, mas observava. E foi através dessa observação que começou a perceber a resiliência oculta em Mirelle. Em um dia particularmente frio, ela pediu uma faca. Disse que queria sentir controle nas mãos. Elias hesitou, mas entregou o objeto com o cabo virado para ela, um gesto que dizia, confio em você. Mirelle não o feriu. Ao contrário, cortou fios velhos para consertar a alça da própria bota. A partir desse dia, começou a buscar tarefas. Primeiro pequenas, costurar, esquentar água, organizar o interior da cabana. Mas com o tempo, pediu mais. Queria aprender a fazer fogo, a montar armadilhas, a carregar e descarregar um revólver. Essa reconstrução prática não era apenas uma busca por ocupação. Era um caminho de volta à autonomia. Psicologicamente, as atividades que exigem foco e precisão ajudam a reconectar o cérebro com o presente. Para vítimas de trauma, tarefas manuais, como limpar armas ou preparar alimentos, criam um senso de controle em um mundo onde tudo foi arrancado. E Mirelle se agarrou a esse controle com firmeza. Aprendeu rápido, como se cada gesto fosse uma âncora que a impedia de se afogar de novo. Durante esse processo,
pequenos fragmentos do passado começaram a emergir. Um cheiro, uma palavra, um toque no braço. Qualquer coisa podia se tornar uma chave. Certa tarde, enquanto costurava um pedaço de couro, ela parou e sussurrou. 37 degraus. Porta azul. Elias não reagiu, mas anotou. Dias depois ela mencionou cama de ferro, luz vermelha, perfume forte. A memória voltava aos poucos, como uma fotografia manchada sendo revelada lentamente em água suja. Essas lembranças não eram apenas sinais de recuperação, mas também de dor. Com cada fragmento vinham as reações físicas: vômito, suor frio, tremores. Mas Mirelle suportava. Era como se tivesse decidido que suportar a dor seria seu ato de resistência. O momento em que Elias soube que ela estava pronta para algo maior foi durante uma tempestade. A porta da cabana se abriu com o vento, e o barulho do trovão fez Ash latir alto. Elias se levantou instintivamente, procurando sua arma, mas quando olhou para Mirelle, viu algo diferente. Ela não estava encolhida no canto. Estava em pé, os olhos fixos na porta com a mão sobre o cabo do coute. Não tremia, não chorava. Estava preparada. Na manhã seguinte, ela saiu sozinha para caçar pequenos animais. Quando voltou, tinha sangue nas mãos, mas não era dela, e pela primeira vez sorriu. Esse sorriso não era de alegria, era de sobrevivência. Mirelle havia compreendido que para continuar viva, precisava tomar de volta o que haviam tirado dela: confiança, autonomia, capacidade de escolher e, acima de tudo, dignidade. Nos dias que seguiram, ela começou a fazer perguntas. Quis saber nomes de cidades próximas, nomes de famílias influentes, símbolos marcados em papéis de terra. Perguntou sobre transações feitas no ano de 1892 e sobre o paradeiro de um certo homem chamado Matthias Templeton. O nome surgiu em um sussurro durante um de seus pesadelos. Elias anotou tudo. Começaram a cruzar mapas antigos com registros que ele havia guardado de quando fora mensageiro entre povoados. As perguntas mostravam que sua mente estava reorganizando os fatos. Ela não buscava apenas justiça, ela buscava origem. Saber quem havia participado de sua queda e como tinha sobrevivido. Na primeira vez em que praticou tiro com o revólver, Mirelle errou o alvo. Na segunda também, mas na sexta perfurou o centro da madeira. E não disse nada, apenas limpou a arma e voltou a treinar. Ao fim de uma semana, sua precisão superava a de muitos homens que Elias conhecera nas frentes de guerra. Ash, o cão, continuava ao lado dela, não como protetor, mas como parceiro. Quando Mirelle se movia, ele a seguia. Quando ela dormia, ele vigiava. E era sempre ele quem a acalmava nos momentos em que o passado voltava com força. A superação de Mirelle não foi milagrosa, nem linear. Havia dias de colapso e dias de coragem, mas o que a tornava diferente não era a ausência de dor, era a decisão de usá-la como combustível. Ela não queria esquecer, queria lembrar, entender e então reagir. A partir desse ponto, sua jornada deixaria de ser apenas sobre si mesma. Ela começaria a rastrear os homens que haviam alimentado o sistema que quase a matou. Começaria a libertar outras que, como ela, haviam sido engolidas por uma rede invisível de silêncio e violência. E com isso, começaria o segundo capítulo da sua missão: fazer justiça com as próprias mãos. A justiça nasce da busca por equilíbrio, a vingança da dor que não foi ouvida. E em muitos momentos da vida de alguém ferido, essas duas forças caminham lado a lado, confundindo seus limites. Para Mirelle, que havia sido descartada como uma vida sem valor, o conceito de justiça era algo abstrato, quase mítico. A justiça não viera quando ela gritou, não viera quando foi marcada, não viera quando foi esquecida, mas agora ela mesma estava decidida a trazê-la, mesmo que isso significasse cruzar a linha da moralidade convencional. Enquanto recuperava seu corpo e sua mente, Mirelle também juntava nomes. Nomes de homens que haviam lucrado com seu sofrimento, proprietários de terras que negociavam pessoas como gado, intermediários que assinavam contratos para transporte de mulheres jovens sob a desculpa de trabalho doméstico.
Nomes como Matthias Templeton e Clive Doran, que apareciam em papéis amarelados e registros ocultos de transferências de propriedade logo após o desaparecimento de mulheres como ela. Eram rostos invisíveis para a lei, mas bem conhecidos por aqueles que viviam à margem. O primeiro objetivo de Mirelle não era matar, era expor, queria confrontar esses homens com a verdade que fingiram enterrar. Mas quando as primeiras portas se fecharam diante dela, quando ouviu risos debochados, ameaças veladas e viu os mesmos símbolos que a marcaram estampados em moedas negras nos bolsos dos homens que fingiam santidade, ela compreendeu uma verdade amarga. A justiça, como era conhecida, não estava disponível para pessoas como ela. Historicamente, sistemas de justiça formais foram construídos para proteger a estrutura social dominante. Em muitas partes do mundo no final do século XIX, isso significava proteger os ricos, os donos da terra, os homens brancos, os influentes. O restante? Mulheres, crianças, minorias, órfãos. Esses se tornavam invisíveis. As estatísticas da época mostravam que menos de 1 em cada 20 casos de desaparecimento envolvendo mulheres pobres sequer era registrado nas cidades menores. Mirelle fazia parte desse número silencioso. A consciência dessa realidade não a fez recuar. Pelo contrário, fortaleceu sua convicção. Se o sistema falhava, era hora de construir um novo, e para isso, ela precisava agir. Foi Elias quem rastreou o primeiro ponto, uma vila quase abandonada chamada Dust Valley, onde Templeton teria adquirido terras logo após a doação de uma propriedade que tecnicamente ainda pertencia à família de Mirelle. Ela não queria invadir a casa pela força. Queria entrar pela porta da frente, olhar o homem nos olhos e perguntar: "Você se lembra de mim?" Mas quando chegou, encontrou o local vazio. Vazio de mobília, de vida, de qualquer vestígio de permanência. Apenas marcas de ferraduras no chão e um símbolo queimado na parede. Um círculo dividido por uma cruz. Elias explicou que aquele era o emblema dos chamados Filhos do Ouro Silencioso, um grupo sem bandeira, mas com alcance. Atuavam como coletores, traficantes, assassinos. Estavam presentes em 5 condados e protegidos por funcionários corruptos, comerciantes influentes, até religiosos. Ali, o desejo de justiça deu lugar à necessidade de reação. Mirelle percebeu que não adiantava denunciar nomes. Era preciso interromper o funcionamento da estrutura, e o primeiro passo seria tornar seus rostos conhecidos. Com a ajuda de Elias, passou a deixar bilhetes nos mercados das cidades menores. Avisos discretos. "Você viu esta marca?" Ou "reconhece este homem?" Junto a desenhos feitos à mão, retratando os rostos que ela jamais esqueceria. Em pouco tempo, começaram a surgir respostas. Um carteiro viu Doran em uma vila costeira. Um minerador reconheceu Templeton em um salão de apostas. Um pastor mencionou moedas negras deixadas como doação. A rede se desenhava, e com ela a lista de Mirelle crescia. Ainda assim, ela não buscava mortes imediatas. Ela observava, analisava, acompanhava. Assistia homens entrarem em suas casas confortáveis, abraçarem suas esposas e rezarem aos domingos. Era como ver um teatro, mas um teatro onde o sangue da plateia alimentava a fama dos atores. Até que, em uma noite quente, Mirelle seguiu Doran até um prostíbulo em St. Hollow. Ele estava acompanhado de 2 homens armados e uma adolescente visivelmente drogada. A cena foi suficiente. Ali, ela compreendeu que, se não agisse, outra garota terminaria como ela, ou pior. Sem hesitação, Mirelle esperou a madrugada, invadiu o quarto e o confrontou. Ele tentou suborná-la. Disse que não havia espaço para mártires em um mundo real. Ela respondeu com uma bala no joelho. Ele gritou, pediu socorro, e antes que alguém aparecesse, ela colou na parede o retrato dele com a frase: "Este homem vende inocência." E então partiu. Não o matou. Ainda não. Mas deixou o aviso. A dor dele agora tinha um nome.
Essa foi a primeira vez que Mirelle compreendeu o poder da vingança como ferramenta de justiça. Não era sobre matar. Era sobre romper o silêncio, sobre fazer com que aqueles que viviam protegidos pelo anonimato se tornassem visíveis. Ao longo dos meses seguintes, ela repetiu o processo. Para cada homem que ajudou a sustentá-la como mercadoria, ela deixava um rastro. Alguns tiveram os bens queimados, outros perderam contratos, influências, apoio. Aqueles que resistiam recebiam diretamente o peso do aço. Os moradores começaram a cochichar. Chamavam-na de marca de cinzas por causa do símbolo queimado em seu braço. Crianças a desenhavam em rabiscos, mulheres sussurravam seu nome em becos. Ela era medo para uns, esperança para outros. E aos poucos, o que começou como uma vingança pessoal se transformava em um movimento de reconstrução. Mirelle não buscava mais apenas seus algozes. Agora, procurava os que haviam sofrido como ela. Libertava jovens presas em casas escondidas. Destruía acordos entre xerifes e fazendeiros. Deixava rotas abertas para a fuga. Era justiça em ação, com as próprias mãos, com os próprios termos. Mas Elias sabia que esse caminho cobrava um preço. A cada acerto, Mirelle se afastava um pouco mais da mulher silenciosa que ele resgatou. Tornava-se mais rígida, mais determinada. E embora isso a tornasse eficaz, também a tornava mais solitária. A justiça de Mirelle não era cega. Era clara, direta e feroz. Não se escondia atrás de tribunais. Ela se vestia de poeira, de suor, de sangue e caminhava entre as vítimas como uma delas. Ela não se achava heroína, nem vingadora. Era apenas alguém que havia sobrevivido. E agora, fazia com que outros também pudessem sobreviver. A cada rosto que derrubava, Mirelle se aproximava do que realmente buscava. Não apenas punir os culpados, mas garantir que ninguém mais tivesse que passar pelo mesmo. Era essa a diferença entre vingança e justiça, e foi assim que ela escolheu viver. Nem toda promessa é feita por amor. Algumas são seladas por conveniência, outras por obrigação, e muitas por medo. Elias sabia disso desde jovem, quando seu nome foi vinculado ao de uma garota que ele nunca conhecera, por causa de um acordo entre duas famílias em ruína. Naquela época, a palavra empenhada valia mais do que ouro. Mas o que ninguém dizia era que a maioria dessas promessas morria antes mesmo de sair do papel. Ele não pensava naquela garota há muitos anos. A vida havia o levado por caminhos que deixaram pouco espaço para nostalgia, guerra, solidão, sobrevivência. E quando a reconheceu naquela mulher ferida e coberta de poeira, não foi pelo rosto, mas pela marca, o símbolo gravado a fogo no braço, igual ao que ele vira em um retrato pintado à mão, em uma carta antiga. Mirelle. Elias jamais soube seu destino. Após o cancelamento do arranjo matrimonial, apenas ouviu dizer que a família dela havia desaparecido da região. Agora, ali estava ela, viva, embora devastada, forjando a própria identidade com esforço e dor. E ele se via diante de uma promessa antiga, uma que não havia feito por vontade própria, mas que agora parecia implorar por novo significado. O dilema de Elias não era apenas moral, era íntimo, profundo. Durante muito tempo, evitara conexões. Perdera amigos, parentes, e o pouco de ternura que restava em seu peito fora enterrado com a bandeira dobrada que guardava no fundo de uma gaveta. A presença de Mirelle o obrigava a rever esse luto prolongado. Afinal, ela não era mais a menina da promessa. Era uma mulher com cicatrizes que falavam mais alto do que palavras, e mesmo sem cobrar, despertava nele o peso de algo que ele nunca cumprira. Mirelle, por sua vez, não tocava no assunto. Se sabia da antiga promessa, não comentava. Mas suas ações falavam por ela. Confiava em Elias, confiava no silêncio dele, na proteção implícita, nos gestos sem necessidade de explicação. Havia algo entre os dois que não era romance, mas também não era apenas parceria, era reconhecimento. Os dois tinham sido quebrados por sistemas maiores, arrastados para destinos que não escolheram. Agora, se reconstruíam lado a lado. Certa noite, durante uma caminhada por entre árvores secas,
Mirelle parou subitamente. Olhou para o céu e disse: Você já se perguntou o que teria sido de nós se tudo tivesse seguido como mandava o papel? Elias não respondeu de imediato. Tirou o chapéu, passou a mão nos cabelos e respirou fundo. Talvez você nunca tivesse sofrido tanto. Ou talvez eu nunca tivesse aprendido a lutar. Foi a primeira vez que mencionaram diretamente a promessa antiga. Não como algo a ser cumprido, mas como um elo esquecido que agora ressurgia em outra forma. Um acordo quebrado no passado, mas que, ironicamente, abrira caminho para algo mais verdadeiro: o respeito. Elias começou a ver Mirelle como alguém com quem partilhava destino, não porque alguém o dissera, mas porque haviam caminhado lado a lado pelo inferno e ainda estavam inteiros. Em um mundo onde confiança era escassa, eles haviam construído algo sem precisar nomear. Ainda assim, havia dívidas silenciosas. Um dia, Mirelle encontrou escondido sob uma tábua solta do assoalho da cabana a antiga carta, amarelada com a caligrafia firme de um pai que prometia à filha como pagamento de terras. Ela leu sem dizer nada, e depois queimou. Elias viu as cinzas voarem pela janela, e foi ali que compreendeu. Ela também se sentia presa àquela promessa, mesmo sem lembrar de ter concordado. O ato de destruir o papel não era desprezo, era libertação. O caminho da redenção não é feito de pedidos de desculpas, mas de ações constantes. Elias, sem nunca mencionar arrependimento, passou a apoiar Mirelle com mais dedicação. Reparava suas armas, vigiava seu sono, treinava com ela como se estivesse moldando algo precioso. Não a tratava como frágil, mas como alguém que merecia ser vista em sua totalidade. E Mirelle, sem jamais dizer obrigada, começou a retribuir. Em uma das incursões, foi ela quem salvou Elias de uma emboscada. Agiu sem hesitar. Cuidou do ferimento dele com mãos firmes, sem permitir que ele negasse ajuda. Nessa troca silenciosa, algo novo crescia: confiança mútua. Durante uma parada em uma vila nas montanhas, um velho sacerdote os reconheceu e os chamou pelo sobrenome, mencionando o arranjo de casamento de décadas atrás. Elias respondeu com serenidade: aquela promessa morreu no papel, mas o que ela construiu ainda está vivo. O homem não entendeu, mas Mirelle sorriu pela primeira vez em semanas. Redenção para Elias não era resgatar a antiga promessa. Era permitir que Mirelle fosse quem ela desejava ser, sem as amarras de contratos familiares. Era garantir que, ao seu lado, ela não fosse mais uma sobrevivente em silêncio, mas uma agente de mudança. E, ao mesmo tempo, redimir-se de suas próprias omissões, mesmo que tardiamente. Eles voltaram à cidade, onde o pai de Mirelle havia negociado sua entrega. O edifício agora era uma ruína. Mas, sob os escombros, encontraram registros, cadernos com nomes, transações, selos de aprovação. Com cuidado, guardaram tudo. Não para a vingança, mas para a evidência. Elias queria mostrar que não havia apenas dor no passado. Havia verdades que precisavam ser expostas para que outras histórias não se repetissem. Em um pequeno cemitério ao sul, enterraram os papéis ao lado da carta original. Mirelle plantou um ramo seco em cima e disse: aqui jaz o que nos fizeram acreditar que era amor. Elias, em silêncio, apenas assentiu. Na volta, pararam à beira de um rio estreito. Elias lavou o rosto como quem tenta recomeçar. Mirelle sentou-se na margem, as botas mergulhadas na água gelada. Quando Ash se aproximou e deitou a cabeça em seu colo, ela sussurrou: talvez a única promessa que valha a pena seja a que fazemos para não deixar ninguém para trás. Daquele dia em diante, eles não falaram mais do passado. Caminharam juntos não como prometidos por papel, mas por algo mais profundo: a escolha de permanecer. Não porque deviam, mas porque sabiam o peso de serem deixados sozinhos. Mirelle compreendeu, com o tempo, que o silêncio nunca a protegeria. Era necessário falar, ensinar, deixar rastros de sua resistência para que outras soubessem que existia uma alternativa. A justiça pessoal que buscou, com tiros e confrontos, era apenas a superfície de algo mais profundo.
o desejo de que sua trajetória não terminasse com ela, que o que viveu e sobreviveu servisse para algo maior do que vingança. Foi nesse contexto que o legado começou a tomar forma. O primeiro indício de que havia algo além da missão surgiu com Elsa, uma garota de aparência franzina e olhos que não condiziam com sua idade. Elias a encontrou escondida nos fundos de uma estação de trem abandonada, tentando alimentar um cão magro com migalhas. Quando Mirelle se aproximou, Elsa não recuou. Ficou parada observando, como se soubesse que aquela mulher era diferente de todas as outras que havia conhecido. A conexão entre elas foi instantânea. Mirelle viu em Elsa um reflexo de si mesma, não na aparência, mas nos gestos contidos, na forma como escondia as mãos e evitava fazer perguntas. Era o comportamento de quem havia sido descartado, violado e deixado para aprender a sobreviver sem ajuda. Ao acolher Elsa, Mirelle não apenas oferecia abrigo, oferecia continuidade. Nos dias seguintes, Mirelle assumiu a tarefa de instruí-la. Começou com o básico: como encontrar água, como identificar plantas venenosas, como costurar remendos em roupas desgastadas. Mas, pouco a pouco, as lições se tornaram mais complexas. Ensinou Elsa a montar armadilhas, a carregar uma espingarda, a andar silenciosamente entre galhos secos. Cada ensinamento vinha com uma história, não sobre Mirelle, mas sobre o porquê de aquilo ser importante. Elsa ouvia com atenção, os olhos absorvendo tudo. Para Mirelle, aquele processo era mais do que educativo, era reparador. Pela primeira vez, sentia que tinha algo a oferecer além de ódio. Estava construindo uma possibilidade de resistência que não dependia de armas, mas de sabedoria compartilhada. O que antes era instinto de sobrevivência tornava-se orientação. Com o passar das semanas, outras meninas e jovens mulheres passaram a surgir. Algumas encontradas durante as investigações de Mirelle, outras encaminhadas por quem sabia de sua atuação. Um pequeno grupo começou a se formar, discretamente, sem alarde. Mulheres marcadas pela violência, mas que agora tinham uma figura a quem olhar como referência. Mirelle jamais se colocava como líder, preferia agir como igual, dormia no chão como as demais, comia a mesma comida, treinava junto, mas todas sabiam que, sem ela, não estariam ali. E por isso, quando começaram a pensar em um nome para o abrigo improvisado entre ruínas de pedra, foi Elsa quem sugeriu: Marca Branca, em oposição à cicatriz que havia sido queimada no braço de Mirelle, um símbolo de dor transformado em sinal de proteção. O nome pegou, e assim, sem que Mirelle planejasse, nasceu um movimento. As instruções continuaram, mas agora com mais estrutura. Elias ajudava a montar mapas com rotas seguras. Ash era responsável por farejar caminhos livres. Mirelle organizava as patrulhas noturnas, treinava as mais novas e escrevia em pequenos cadernos as histórias das que chegavam. Histórias que antes eram sussurros, agora viravam registro, e esse registro, ainda que simples, era o que impedia o esquecimento. Mas o que tornava o legado de Mirelle tão poderoso não era a estrutura física do grupo, e sim a filosofia que ela plantava em cada pessoa que passava por ali. Você não é só o que fizeram com você. Você também é o que escolhe fazer agora. Essa frase, repetida à exaustão por Elsa e pelas outras, tornou-se a base moral do grupo. Elas não eram justiceiras, nem mártires. Eram sobreviventes conscientes, com capacidade de ação. Ainda assim, Mirelle sabia que sua presença era temporária. Ela não queria ser necessária para sempre. Sonhava com o dia em que o abrigo pudesse funcionar sem ela. Por isso, incentivava a autonomia. Elsa, por exemplo, passou a liderar pequenas missões de resgate em cidades próximas. Outras aprenderam a negociar com comerciantes, a lidar com curandeiras locais, a esconder suprimentos e proteger os pontos de fuga. A continuidade do movimento se firmava não em sua liderança, mas na transmissão de conhecimento. Em uma ocasião, durante o inverno, uma das jovens, chamada Lina, foi capturada por guardas de uma cidade controlada por homens aliados de Doran. Em vez de agir sozinha,
Mirelle reuniu as demais, dividiu as tarefas, planejou a ação com calma. Ao fim da operação, Lina foi resgatada sem disparar um único tiro. Foi a primeira vitória coletiva do grupo. Essa experiência mostrou a todas que não precisavam esperar por uma heroína. Eram juntas a força que sempre buscaram em outros. Pouco tempo depois, Mirelle organizou uma cerimônia simples. Um círculo ao redor de uma fogueira. Cada mulher segurava uma pedra. As pedras seriam deixadas em cruzamentos de estradas, com uma marca entalhada. Era um sinal para outras viajantes. Aqui há proteção. Era simbólico, mas também funcional. A rede de apoio crescia. O impacto do movimento alcançava cidades onde Mirelle jamais havia pisado. Mulheres passaram a fugir de casas abusivas e procurar por marca branca. Crianças órfãs eram acolhidas. Informações sobre traficantes e aliados de grupos violentos começaram a circular em papéis codificados. Não havia mais só resistência. Havia organização. Elias, observando tudo isso, compreendeu que o ciclo se completava. A promessa antiga fora destruída, mas o que ela originou era infinitamente mais valioso. Uma nova geração que não precisaria esperar para ser salva. Em uma conversa silenciosa, Mirelle disse a ele: "Eu não vou ficar para sempre, e não preciso." Ele entendeu. O que havia começado com um resgate solitário no deserto agora era um movimento que andava com as próprias pernas. Mirelle não queria ser ícone. Queria desaparecer sabendo que, em sua ausência, outras saberiam continuar. Quando Elsa completou 17 anos, recebeu de Mirelle a mesma faca que um dia ela pedira para se sentir no controle. E com ela veio uma única frase: "Nunca esqueça que você é quem define a história a partir daqui." Elsa, com lágrimas contidas, assentiu. A menina assustada havia desaparecido. Em seu lugar estava uma líder. Mirelle deixou a base pouco depois. Apenas Elias e Ash sabiam para onde ela fora. Rumores diziam que havia seguido para o norte, atrás de uma rede maior. Outros acreditavam que havia se escondido para sempre. Mas para quem passou por seus ensinamentos, pouco importava onde ela estava, porque a presença de Mirelle continuava viva em cada mulher que cruzava o portão de marca branca. Legado não é o que você deixa quando parte, é o que permanece quando o mundo tenta apagar sua existência e falha. Nem toda guerra termina com uma bandeira erguida ou um hino de vitória. Algumas se encerram no silêncio, no modo como alguém escolhe caminhar sem olhar para trás, sabendo que o que precisava ser feito já foi. A história de Mirelle não terminou com tiros, nem com vingança. Terminou com escolhas. E essas escolhas continuam reverberando nos caminhos por onde outras mulheres passam hoje. O impacto de sua jornada não está apenas nos rostos que confrontou, mas no modo como recusou ser moldada por eles. Mirelle não foi apenas sobrevivente de uma estrutura cruel, ela se transformou em antítese viva dessa estrutura. Reescreveu o papel que haviam tentado lhe impor e, ao fazer isso, ofereceu a outras pessoas a possibilidade de fazer o mesmo. Ela não buscava reconhecimento. Recusava o título de heroína, mas não por modéstia, e sim por clareza. Sabia que a mudança verdadeira não se fazia com nomes aclamados, mas com ações persistentes, muitas vezes anônimas. E, por isso, plantou sementes em cada lugar por onde passou. Sementes que cresceram, não como estátuas, mas como árvores, silenciosas, resistentes e cada vez mais numerosas. Elias, que um dia a resgatou da poeira, compreendeu com o tempo que nunca foi o salvador da história. Ao contrário, ele foi salvo por Mirelle da apatia que havia dominado seus dias. Sua redenção veio não pelo que fez por ela, mas pelo que ela despertou nele. A vontade de continuar, de apoiar, de estar presente mesmo quando a dor parecia impossível de carregar. Ash, o cão silencioso que guiava mais com instinto do que com latidos, tornou-se símbolo de tudo o que aquela história representava. Lealdade inabalável, proteção invisível e a sabedoria ancestral que vive nos que apenas observam, mas sempre sabem o caminho. Sua presença constante servia como lembrete de que, às vezes, os guias não têm voz, têm presença.
Elsa, por sua vez, não apenas herdou as ferramentas de Mirelle, herdou sua missão. Cresceu não à sombra da dor, mas à luz do aprendizado. Tornou-se liderança jovem em um mundo que por tanto tempo calava as mulheres. Sob sua orientação, novas rotas de fuga foram estabelecidas, redes de apoio surgiram entre cidades, e antigos aliados dos opressores foram desmascarados com táticas que combinavam sabedoria popular e estratégia organizada. Não havia sede central, nem reuniões oficiais. O movimento crescia como raízes subterrâneas firmes e discretas. Era assim que Mirelle desejava, que sua história fosse a centelha, mas não o centro. Que o coletivo fosse sempre mais forte do que o individual. A mensagem que permaneceu foi simples: ninguém nasce destinado ao silêncio. Mesmo quando a voz nos é arrancada, ela pode renascer. Às vezes, em outro corpo, em outra geração, em outro gesto. Nas vilas onde a marca branca era reconhecida, crianças desenhavam círculos em árvores como sinal de proteção. Mulheres deixavam pedras talhadas à beira de trilhas. Comerciantes escondiam mapas atrás de sacos de arroz com direções para os abrigos. A memória de Mirelle estava viva, não como um retrato, mas como um hábito. Algumas pessoas diziam que ela havia sido vista no extremo norte, andando com outra identidade, libertando campos de trabalho. Outros juravam tê-la visto atravessando a fronteira, guiando jovens em silêncio. Mas ninguém tinha certeza. E no fundo isso não importava. Porque Mirelle se tornou mais do que uma pessoa. Tornou-se uma ideia, e ideias não podem ser enterradas. A geração seguinte cresceu sabendo disso. Não se tratava apenas de sobreviver, mas de construir uma nova ordem de valores, onde corpos não fossem mercadoria, onde a dor de um fosse responsabilidade de todos, onde promessas não significassem prisão, mas compromisso mútuo, onde o passado não fosse uma sentença, mas uma origem. Essa visão não nasceu em discursos, nasceu na terra, no ferro, no sangue e na cura. Foi moldada por perdas, forjada em fogueiras e reconstruída com paciência. E continuou através de mãos que ainda seguram ferramentas, não para destruir, mas para proteger. Mirelle ensinou que a vingança pode calar o grito do passado, mas só o legado pode impedir que ele se repita. E por isso, ela nunca olhou para trás. Não porque quisesse esquecer, mas porque acreditava que o futuro precisava de toda a sua atenção. Se há uma lição a extrair dessa jornada, é esta: você não precisa ter sido escolhida para fazer a diferença. Você só precisa decidir que não vai mais aceitar o mundo como ele é. Porque quando alguém se levanta, mesmo com cicatrizes, ela ilumina o caminho para todas que ainda estão de joelhos. E é por isso que, mesmo que Mirelle nunca mais seja vista, ela jamais será esquecida. O nome dela não está esculpido em mármore, está gravado na pele das sobreviventes, nas páginas dos cadernos escondidos, nos olhos de uma menina que um dia pegou uma faca e prometeu proteger outras como ela. E essa promessa, sim, essa foi cumprida. A estrada ainda é longa, a poeira ainda sobe, mas agora há pegadas firmes para seguir. E onde antes havia desespero, agora há propósito. O fim dessa história não é uma despedida, é uma passagem. Para quem vem depois, para quem está pronta, para quem já começou, mesmo sem perceber. E assim, mais um capítulo do Velho Oeste chegou ao fim. Mas quantas outras histórias ainda estão esperando para serem desenterradas nas trilhas da história? Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar explorando o que há por trás da poeira e da lenda. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo e continue cruzando as paisagens e segredos do Oeste Selvagem. Nos vemos na próxima parada dessa jornada pelas terras esquecidas.